Mesmo nos Estados Unidos, até o fim de julho, se isso continuar assim, a gente vai ficar sem estoque. Agora estamos reduzindo o estoque. Isso, digamos, está meio que amortecendo o impacto, por assim dizer. Mas quando os estoques de petróleo acabarem, aí sim vai haver uma escassez real e o preço vai disparar de verdade. Provavelmente vamos entrar de novo num super ciclo das commodities, com todas elas subindo, inclusive o petróleo. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje, tenho o prazer de receber novamente o Dr. Steve Hanke. O Dr. Hanke é um economista americano de destaque, professor na Universidade Johns Hopkins e pesquisador sênior do Instituto Mises. Dr. Hanke, seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer enorme vê-lo e tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Ah, que bom te ver também, Lena. Muito bom estar aqui com você. Vamos começar falando sobre a situação dos mercados globais de energia. O mercado de energia mundial está em turbulência desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Você descreveu essa guerra como um grande choque de oferta para a economia global. Pois bem, nesta semana houve várias novas escaladas no Estreito de Hormuz. No dia 7 de maio, os Estados Unidos realizaram ataques contra o Irã. O Irã retaliou e tudo indica que novas escaladas ainda estão por vir. Quão grave é essa crise atual que ainda está se desenrolando em comparação com os choques do petróleo da década de 70, por exemplo? Olha, os choques dos anos 70 foram sérios, mas o atual é de uma natureza diferente e, de certo modo, muito mais grave. Porque, primeiro, nos anos 70, tivemos 1973, a Guerra do Yom Kippur. E politicamente foi tomada a decisão naquela época de reduzir o fornecimento de petróleo no mercado internacional. Isso gerou a chamada crise do petróleo de 73. E como você deve lembrar, tivemos racionamento e tudo mais. Depois, em 1979, veio a revolução no Irã, e isso provocou mais uma crise do petróleo. Mas, de novo, o corte no fornecimento aconteceu por motivos políticos. Em outras palavras, foi algo em que a torneira foi, digamos assim, fechada por decisões políticas e depois aberta de novo. Agora, a situação atual é um pouco diferente, porque, primeiro, o fechamento, o choque, foi maior em termos de magnitude, em termos da quantidade de petróleo que realmente foi cortada, mas é um tipo diferente. Não é político no sentido tradicional, é algo físico, porque o Estreito de Hormuz foi fechado. Ok, isso pode ser algo temporário, mas houve muita destruição da capacidade de produção de petróleo na região do Golfo. Isso é físico. Então, os efeitos são diferentes, e a possibilidade de esse fechamento durar mais tempo também é diferente e mais concreta, porque você mencionou a escalada. Se as coisas realmente escalarem, e esse é o perigo da escalada, se os Estados Unidos e Israel decidirem subir nessa escada de tensão, haverá um contra-ataque dos iranianos. E basicamente os iranianos vão eliminar uma parte significativa da capacidade física de produção de petróleo no Golfo. E isso não vai poder ser reativado muito rapidamente, se é que vai poder algum dia. Então essa é a natureza da coisa. As duas crises são diferentes. Na verdade, as três crises são diferentes. As duas dos anos 70 eram, digamos assim, de natureza política. Foram encerradas por decisão política e poderiam ser reativadas também por decisão política. A situação atual é outra. Já existe um dano físico que aconteceu. E se a escalada continuar, se a gente subir mais um degrau nessa escada, vamos acabar com ainda mais danos físicos. E isso não dá para reverter rapidamente. Por isso a natureza dessa crise é bem diferente, na verdade. Digamos que as dos anos 70 eram políticas e a atual tem características físicas associadas a ela.
Então esse é um ponto muito importante que a maioria das pessoas deixa passar, aliás. E se a gente olhar para a magnitude do que está acontecendo agora, Lena, temos a perda de petróleo por causa do choque vindo do Golfo. São cerca de 14, 15 milhões de barris por dia, mais ou menos. E o preço subiu desde o início da guerra, dependendo do tipo de petróleo e tudo mais, algo entre 60% e 70%. Então tivemos um grande aumento de preço. E quando o preço sobe, como a gente sabe, a curva de demanda é inclinada para baixo. Isso quer dizer que se o preço sobe, a quantidade demandada cai. Só que no caso do petróleo, no curto prazo, não existem muitas alternativas. Então, o que a gente chama de elasticidade preço, ou seja, a sensibilidade da quantidade demandada em relação às variações de preço, é muito pequena. E por causa disso, tivemos uma destruição de demanda de apenas cerca de 2 milhões de barris de petróleo. O preço subiu, a quantidade demandada caiu. Parece que dos 14 ou 15 milhões de barris que foram cortados, só uns 2 milhões realmente deixaram de ser consumidos. Ou seja, há um grande descompasso, algo em torno de 11 a 12 milhões de barris de diferença. E de onde vem esse petróleo agora? Estamos compensando isso reduzindo os estoques. Antes de começarmos, você mencionou o Jeff Curry, que é um dos grandes especialistas no mercado de petróleo. O Curry tem dito que mesmo nos Estados Unidos, se isso continuar, até o fim de julho, a gente pode ficar sem estoque. Neste momento, a gente está reduzindo os estoques. Isso, digamos assim, está meio que amortecendo o impacto, por assim dizer. Mas quando o estoque de petróleo acabar, aí sim vai faltar de verdade e o preço vai disparar. E se você olhar para diferentes regiões, claro, elas estão ficando sem petróleo em ritmos diferentes, porque tinham níveis de estoque diferentes. Se a gente olhar para grande parte da Ásia, eles praticamente já estão ficando sem. Quer dizer, há todo tipo de escassez em vários tipos de combustível que estavam em estoque. O principal é o querosene de aviação, onde a falta já está aparecendo. E quando esse combustível acaba e não tem mais, as companhias aéreas param. Então, quando os estoques se esgotam, o choque é real. Então, é mais ou menos aí que a gente está agora. Dr. Henke, o senhor mencionou escassez, e isso imediatamente me faz pensar em qual seria a resposta do governo para essa situação. O quão preparada está a administração Trump para lidar com uma falta real de combustível e não apenas com o aumento do preço da gasolina? Olha, considerando que eles não previram nenhuma das consequências da guerra, eu apostaria que não estão nada preparados. Eles realmente não sabem o que fazer, porque não pensaram o assunto até o fim. Se tivessem pensado em todas essas consequências negativas da guerra, nunca teriam entrado nela. Eles não perceberam que o ponto central do problema é o seguinte, Lena. O governo Trump nunca entendeu que o Estreito de Hormuz seria fechado e que os iranianos passariam a controlá-lo. E, aliás, os iranianos vão continuar controlando o estreito. A ideia de que, de alguma forma, eles não vão mais controlar essa passagem é falsa, certo? Antes da guerra, estava pela estreita livre. Agora, aconteça o que acontecer, não vai ser mais tão livre assim. Entre outras coisas, talvez o melhor cenário fosse algo parecido com o Acordo de Montreux, de 1936, que permitiu aos turcos administrar e cobrar pedágio pela passagem pelos estreitos de Dardanelos e Bósforo. Assim, haveria trânsito, mas com uma taxa sendo cobrada. Talvez seja aí que a gente vai acabar chegando. Acho que essa provavelmente seria a melhor situação, porque, caso contrário, os iranianos sempre têm essa ameaça. Agora está claro que eles têm capacidade de fechar o estreito. E o que isso significa? Significa custos de seguro mais altos, mais risco, mais incerteza, tudo isso.
Então, é preciso ter algum tipo de convenção, como a Convenção de Montreux, para eliminar a incerteza e reduzir o risco. Esse seria o cenário ideal nesse chamado período de 30 dias em que eles estão entrando agora, para negociar algum tipo de fim das hostilidades no Golfo com o Irã. Essa seria a minha principal prioridade, porque isso na prática ajudaria a reduzir parte do choque de oferta de que a gente vem falando. Não todo, porque de fato houve danos no lado da oferta, danos físicos nesse momento. Então não dá para simplesmente ligar tudo de novo e voltar ao que era antes da guerra, porque as coisas foram danificadas e vai levar um tempo para consertar tudo direitinho. Como os bancos centrais devem responder a um choque de oferta geopolítico como esse? Porque parece que a política de juros sozinha não resolveria de fato o problema. Não, eu acho que os bancos centrais deveriam basicamente fazer uma coisa: manter o foco na oferta de dinheiro. Eles deveriam mirar na taxa de crescimento da oferta monetária e prestar atenção nisso. Antes da guerra, eles não faziam isso, e eu não acho que vão fazer agora, nem no curto prazo, daqui para frente. E isso é um problema, aliás. Isso gera muita incerteza. Se eles tivessem seguido a teoria quantitativa da moeda, agindo como bons monetaristas, a taxa de crescimento da oferta de dinheiro seria mais ou menos constante, uma taxa compatível com as metas de inflação que eles definissem. E aí a gente não teria toda essa incerteza, e você não estaria me fazendo a pergunta que está me fazendo agora. Você perguntou, o que eles deveriam estar fazendo? O que eles estão fazendo? A verdade é que a gente não sabe o que eles estão fazendo, porque nem eles sabem o que estão fazendo. E por que eles não sabem? Porque são dependentes dos dados. Ficam olhando os números que saem todo dia, sentindo para onde o vento sopra, tentando decidir, vamos aumentar os juros, diminuir, deixar como está, e por aí vai. Agora eu acho que, felizmente, eles estão meio que de mãos atadas, sem fazer nada, o que do ponto de vista de reduzir a incerteza, provavelmente é a melhor coisa a se fazer. Porque se eles entrassem em pânico e começassem a mudar tudo de repente por causa do choque do lado da oferta, isso só traria ainda mais confusão para a situação. Dr. Henke, vamos falar sobre um dos maiores choques nos mercados de energia. Recentemente, no dia 1º de maio, os Emirados Árabes Unidos deixaram a OPEP, alegando que o grupo estava limitando o aumento da sua produção. Estamos vendo o colapso da antiga ordem do petróleo, por assim dizer, e o surgimento de uma nova geopolítica da energia. Compartilhe com a gente suas impressões sobre a saída dos Emirados da OPEP. O que esse evento realmente significa para os mercados globais de energia e como isso pode moldar esses mercados daqui para frente? Olha, a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP não me surpreendeu, porque eu fui membro do Conselho Consultivo Financeiro dos Emirados de 2008 até 2014. E durante esses anos, eu defendia bastante e apresentava o meu modelo sobre a taxa ideal de extração das reservas que eles tinham lá. Esse modelo da taxa ideal de extração tem alguns fatores que indicam que eles deveriam estar produzindo mais. O modelo que eu apresentei e discuti bastante com eles mostrava que provavelmente deveriam bombear mais e não menos do que vinham fazendo. E o motivo é o seguinte: se você prevê que o preço real do petróleo vai cair ao longo do tempo, isso significa que o valor que você vai receber no futuro, ao extrair mais tarde em termos reais, ajustado pela inflação, vai ser menor do que o valor dessas reservas se elas forem extraídas e vendidas agora. Então, a ideia é trazer o que viria do futuro para o presente e bombear mais agora. E isso ficou bem evidente assim que, digamos, a Revolução Verde começou a ganhar força e o movimento de transição dos combustíveis fósseis começou. Lembra de alguns anos atrás? Era o assunto do momento. Tínhamos conferências globais e todo um debate sobre o aquecimento global,
a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis e fazer a transição para a energia verde, e por aí vai. Os Emirados Árabes Unidos embarcaram com tudo nessa ideia de transição, e ficou claro na visão deles que o preço real do petróleo no futuro seria mais baixo do que é hoje. Então, dentro desse modelo de extração, isso significa que eles querem bombear mais agora. E, de fato, há alguns anos eles anunciaram uma política voltada para maximizar a produção atual. Mas o problema é que, como você mencionou, eles esbarraram numa questão com a OPEP e com as cotas da OPEP, que os limitaram. Eles não podiam produzir tanto quanto queriam. Então esse foi um dos fatores de fundo. Aí a guerra começa. E quando a guerra começa, os Emirados Árabes percebem que a capacidade de produção deles pode ser destruída. E se isso acontecer, digamos que por algum motivo a gente suba na escada de escalada do conflito com o Irã, e o Irã contra-ataque com drones e mísseis, destruindo a maior parte da capacidade de produção de petróleo dos Emirados. Bem, nesse caso, os Emirados não conseguem mais produzir nada no futuro. Como resultado, o valor dessas receitas futuras cai drasticamente, porque eles não conseguem produzir. Mesmo tendo as reservas, não conseguem extrair. Então isso leva de novo a uma tendência de bombear mais agora do que no passado. Você não quer esperar, quer produzir já. Quer tirar o petróleo dali antes que algum drone apareça e destrua sua capacidade de produção. Esses dois fatores, a expectativa de queda no preço real do petróleo e a guerra, com o risco de perder infraestrutura no futuro, acabam incentivando os Emirados Árabes Unidos a querer produzir mais hoje, em vez de esperar para produzir depois. E aí, no fim das contas, eles jogaram a toalha e disseram: estamos fora da OPEP. Não queremos mais ficar presos às cotas. Esse é o modelo de produção, é a lógica econômica da coisa. Mas também tem o lado político, que é o fato de os Emirados terem uma relação bem conturbada com a Arábia Saudita. E quem realmente manda ali são os sauditas. Eles é que comandam a OPEP. Sempre foi assim. Agora, qual é o problema entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita? Primeiro, os Emirados têm uma aliança muito forte com Israel, já os sauditas não. Segundo, quase todas as principais iniciativas de política externa dos Emirados são contrariadas pelos sauditas. Por exemplo, a Somalilândia foi reconhecida há apenas alguns meses como um Estado nacional. O primeiro país a reconhecer foi Israel, e o segundo foram os Emirados. E os sauditas foram contra isso. No Iêmen, eles estão em lados opostos da guerra civil. Os Emirados de um lado, os sauditas de outro. No Sudão, há uma guerra civil grande acontecendo. Os Emirados estão de um lado e os sauditas do outro. Então isso também entra na equação. Isso faz parte do contexto da questão. Agora, indo direto à sua pergunta principal. O que isso significa em relação à OPEP? Bem, eu acho que a OPEP, até certo ponto, já vinha sendo meio que uma carta fora do baralho há alguns anos. E acredito que vai continuar assim. A gente já viu, aliás, outros países saindo da OPEP nos últimos 10 anos, mais ou menos. E o que vai acontecer é que vai haver mais produção fora das restrições e das cotas da OPEP. O que significa que a organização vai se tornar menos relevante. Se você olhar, por exemplo, antes da guerra, quando se analisava o mercado de petróleo sob uma perspectiva mais pessimista, a ideia era que o aumento projetado na demanda por petróleo, isso antes da guerra, poderia ser totalmente atendido por produtores que não fazem parte da OPEP. E se você olhar para a própria OPEP, eles ainda têm bastante capacidade ociosa. Então esse era o argumento mais pessimista. Agora, por outro lado, eu acho que pelo menos no curto ou no médio prazo, a gente tem um cenário bem mais otimista, por vários motivos que já comentamos antes. Voltando ao Jeff Curry, que é um grande especialista nesse assunto, e eu concordo com ele, o Curry aponta que provavelmente estamos voltando para um super ciclo das commodities, com todas elas subindo, inclusive o petróleo.
Agora, por que a guerra ampliou, motivou ou até inflamou esse superciclo? O superciclo já estava se formando, os fundamentos estavam se encaixando para isso acontecer, porque os preços das commodities vinham fracos e iam começar a subir. A guerra mudou tudo nesse sentido, porque agora todo mundo percebeu que não é bom ficar vendido em commodities. Elas podem ser cortadas de uma hora para outra. Because they can be cut off. We can see helium's been cut off, oil has been cut off. A gente vê que o hélio foi cortado, o petróleo foi cortado, os fertilizantes foram cortados, tudo isso passando pelo estreito. E aí, quando começam a pensar mais a fundo, dizem, e os Estados Unidos têm todas essas sanções, eles podem sancionar você, podem te cortar. Os Estados Unidos podem te cortar. Então, se você olha para todas essas possibilidades de interrupção na cadeia de suprimentos de commodities, qual é a conclusão? Você quer acumular commodities e manter um pequeno estoque. E quem fez isso de forma inteligente, quase que por acaso, foram os chineses. A China tem enormes estoques de petróleo e também de outras commodities. Agora, o motivo disso, aliás, foi acidental. E isso remonta às restrições que os Estados Unidos impuseram às exportações de chips para a Huawei. Isso foi há 8 anos. As sanções americanas cortaram a exportação de certos tipos de chips para a Huawei. E os chineses concluíram o seguinte: se os Estados Unidos podem fazer isso com chips, podem fazer também com petróleo ou com outras commodities. Então é melhor a gente estocar. É melhor comprar petróleo e guardar. É melhor comprar grãos e assim por diante. Por isso, os estoques de commodities na China estão muito altos. E esses preços estão muito altos por causa das sanções dos Estados Unidos que foram impostas à Huawei há 8 anos. Todas essas sanções têm efeito em cadeia. Elas se espalham, geram consequências. E esse é um dos efeitos. E eu acho que com a guerra, eu concordo com o Curry. O Curry basicamente disse que todos os países vão acabar numa situação em que ninguém vai querer ficar com falta de commodities. Essa vai ser a conclusão de política. E o que isso significa? Significa que todo mundo vai começar a demandar mais commodities para formar estoques de segurança, por precaução. E isso quer dizer o quê? É uma questão de oferta e demanda. Se a demanda sobe, o preço sobe. É interessante porque parece que há muitos exemplos de decisões da política externa dos Estados Unidos que acabaram saindo pela culatra. Agora a China tem uma vantagem enorme por causa dos estoques que acumulou e não fica imediatamente limitada por interrupções no fornecimento de petróleo, já que tem reservas e, com isso, um certo poder de barganha. Ela não precisa necessariamente seguir o jogo do Trump e tentar forçar o Irã a aceitar um acordo que o Irã considera injusto. E também parece que, como você disse, talvez se afastar dos sistemas e estruturas controlados pelos Estados Unidos possa se tornar um dos principais fatores para proteger a própria soberania. Acho que isso é algo que talvez a gente já consiga ver agora como um resultado da guerra ainda em andamento contra o Irã. Você acha que a saída dos Emirados Árabes Unidos pode, de forma significativa, o declínio do sistema do petrodólar? Na verdade, não. E o motivo é o seguinte: eu sei que se fala muito sobre isso, tem todo um alarde em torno do assunto, mas a realidade é que se você vende petróleo, e o petróleo, na maior parte das vezes, é precificado em dólares, você recebe dólares. Aí vem a pergunta: onde colocar esses dólares? Você acaba investindo em ativos denominados em dólar. Porque se a gente olhar para os mercados de ações do mundo, por exemplo, quase 2/3 da capitalização internacional estão em ativos e ações cotados em dólar. E com os títulos é a mesma coisa. Então, basicamente, não há para onde fugir. There's no place to hide, basically. You have to put the money into dollars
Você precisa colocar o dinheiro em dólares, porque os mercados de capitais, sejam de ações ou de títulos, são totalmente dominados por ativos e títulos denominados em dólar. Então eu acho que essa discussão sobre o petrodólar é meio que uma tempestade em copo d'água, para falar a verdade, porque simplesmente não existem alternativas no momento. Talvez nas margens, ali nos detalhes, haja um pequeno movimento, mas nada muito significativo. Agora, uma coisa que você mencionou no final, essa ideia de efeito reverso na política dos Estados Unidos. Se a gente olhar para a política americana, as percepções globais, favoráveis e desfavoráveis, em relação a vários países, acabaram de ser divulgadas. E os Estados Unidos costumavam ter uma... Bom, isso foi há 2 anos. A avaliação era de mais 22%. O número líquido era mais 22%. Então, uma visão muito positiva dos Estados Unidos. Mas isso caiu e agora o número está em menos 16%. Já a Rússia tem um número líquido de apenas menos 11%. Ou seja, os Estados Unidos estão atrás da Rússia em termos de percepção internacional quando se compara favorável e desfavorável. Os Estados Unidos são vistos de forma mais negativa do que a Rússia. E agora olha a China. A China está com mais 7%. A China, na verdade, tem uma avaliação positiva. Então temos a China positiva, a Rússia negativa e os Estados Unidos ainda mais negativos. E essas são as 3 grandes potências, ou seja, o movimento está claramente voltado para a China. A China é a grande vencedora em todas as atividades e iniciativas diplomáticas internacionais que estão acontecendo. E mesmo com o conflito na Ucrânia, a Rússia acaba ficando em uma posição melhor do que os Estados Unidos. E por quê? A Rússia está numa guerra quente na Ucrânia, mas os Estados Unidos estão numa guerra branda com todo mundo, por causa de 2 coisas: tarifas e sanções. Essas são armas de guerra. Tarifas e sanções são armas de guerra. Se você coloca uma tarifa em algo, isso é contra alguém, você está indo contra essa pessoa. E claro, se você impõe sanções, isso é ainda mais evidente. As pessoas reconhecem sanções como uma arma de guerra. Tarifas, nem tanto. Elas não pensam assim, mas são. Tarifas são algo negativo. É um ataque. Se você coloca uma tarifa sobre alguém, você está atacando essa pessoa. Com certeza. Você acha que os mercados financeiros ainda podem estar subestimando a dimensão da crise de energia que está acontecendo no Golfo? Quando a guerra começou, eu lembro de ver relatórios e previsões dizendo que o preço do petróleo ia chegar a $200 por barril. Isso ainda não aconteceu exatamente. Então, será que os mercados ainda estão, de certa forma, subestimando a situação e achando que é só um choque temporário, né, e não um efeito de longo prazo? Bom, sim, eu acho que estão. E acho que o mercado de ações, depende de qual mercado a gente está falando. O mercado de títulos, de fato, caiu e teve uma reação negativa à guerra. O mercado de títulos teve sim. Então, esse mercado recuou. Já o mercado de ações, não. Não importa qual seja a notícia, o mercado de ações sobe. Se a notícia é boa, ele sobe. Se a notícia é ruim, ele também sobe. E ele está claramente em território de bolha, o mercado de ações. A gente vê isso porque o rendimento dos títulos hoje está mais alto do que o rendimento das ações, o que é bem incomum. Está cerca de 90 pontos base acima. Então, meu detector de bolha já faz um tempo que indica que estamos em território de bolha. Mas existem outros indicadores, outras formas de analisar se o mercado de ações está numa bolha ou, digamos, supervalorizado. E esses rendimentos mostram claramente que é algo muito fora do normal ter o rendimento dos títulos maior que o das ações. E é isso que está acontecendo agora, com uma diferença de mais ou menos 90 pontos base, o que é bem alto. Dr. Hanke, eu sei que as pessoas ouvem isso e provavelmente querem saber,
Bom, como isso vai me afetar? O que eu devo esperar daqui a alguns meses se essa guerra continuar e tudo indica que ela ainda está longe de acabar? Então, como é que os consumidores comuns aqui nos Estados Unidos devem sentir os efeitos desse conflito, digamos, nos próximos 3 a 6 meses? Well, the next 3 to 6 months, I mean, one Olha, simple way is nos próximos 3 a 6 meses, um jeito simples de ver isso é na bomba de gasolina. Não vai ter muito alívio. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos está um pouco abaixo de $5 por galão agora. Eu acredito que até o verão vai passar de $5. Esse é um dos sinais. Mas tem muita coisa para considerar quando se fala desse petróleo. Você não vai conseguir substituir o petróleo físico que nunca foi entregue. Estamos reduzindo nossos estoques. A única forma de encher os tanques de novo é colocar mais petróleo de verdade nos tanques que foram esvaziados. E isso afeta tudo. Viajar vai ficar mais caro. Se você quiser comprar uma passagem de avião e conseguir achar um voo, vai acabar pagando mais por ela. if you can find a flight, you're going to pay more for it. As I said, gasoline, your electric bill Como eu disse, a gasolina, a sua conta de luz, vai aumentar. E os petroquímicos, tudo isso. O petróleo bruto que chega é usado para fabricar todo tipo de coisa. E tudo que é feito com produtos petroquímicos vai ficar mais caro. E lembre-se das commodities, dos superciclos. Isso quer dizer que todas as matérias-primas que entram no processo de produção vão ficar mais caras. E se a gente olhar para isso agora, aliás, se você olhar para coisas como o aço, subiu cerca de 16% desde o começo do ano. É um aumento bem grande. O ferrovanádio subiu 90%. O molibdênio, 25%. O lítio, 39%. O hidróxido de lítio, 49%. E o espodumênio de lítio, 52%. 39%. Lithium hydroxide up 49%. Lithium spodumene up 52%. Tantalum up 133%. Tântalo subiu 133%. Nióbio, 28%. Alumínio teve um aumento de 22%. O cobre subiu só uns 5%, mas vai subir mais. Então todas essas commodities vão continuar ficando mais caras por causa do superciclo. E tudo isso, no fim das contas, acaba impactando o produto final que você compra ou produz. Para simplificar, pensa assim: você vai comprar uma panela de cobre para cozinhar. Ela vai custar mais caro. A gente tem mais coisa, praticamente tudo que você tem, quase qualquer objeto físico que você toca, está ligado a alguma commodity. E tudo isso vai ficar mais caro. Obviously related to some commodity and it's going to cost more. E o assustador é que a guerra ainda não acabou e ainda vamos ver o que vai acontecer a partir de agora e até onde o preço do petróleo pode chegar. Dr. Heggie. Dr. Henke. Absolutely. So I think we will Com certeza. Eu acho que a gente ainda vai ver novos picos nos preços dessas commodities, incluindo o petróleo. Não acho que já tenhamos visto o último aumento do petróleo que vai nos afetar, porque isso vai acontecer quando os estoques nos tanques começarem a secar. E isso acontece em lugares diferentes, em momentos diferentes. Os Estados Unidos, como a gente mencionou, devem ser um dos últimos, talvez lá por julho. Mas em outros lugares, os estoques vão acabar bem mais rápido do que nos Estados Unidos. will run out much more rapidly than the US. Dr. Henke, thank you so much Dr. Henke, muito obrigado por estar com a gente hoje e por ser tão generoso com seu tempo. Foi uma conversa realmente fascinante e espero que o nosso público tenha aprendido bastante com ela. Desejo que o senhor tenha um ótimo resto de dia e, como sempre, fico ansioso para recebê-lo novamente no programa. Bom, é ótimo estar com você, Helena. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigado. Thank you. Obrigado. Para você também. Well.